Hoje eu quero que você ouça com o coração aberto. Não é uma mensagem qualquer. É uma palavra de confronto e esperança. Antes de começarmos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir e escreva aqui nos comentários: Senhor, tem misericórdia de mim. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho e ajude a palavra de Deus a alcançar mais vidas. Vivemos numa geração que não quer mais ouvir sobre pecado, nem sobre juízo. As pessoas procuram apenas mensagens suaves, promessas de bênçãos e prosperidade, mas não querem ouvir a verdade que liberta. Mas a realidade é que existe um Deus de misericórdia e também um Deus de juízo. E o dia do juízo será terrível para aqueles que zombaram da graça e rejeitaram o arrependimento. A Bíblia diz em Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus não é descontrole emocional. É a resposta santa de um Deus perfeito diante de um mundo que se corrompeu. Deus é amor, mas o amor verdadeiro não pode ser indiferente ao mal. A ira de Deus é o zelo do amor divino pela justiça. Por isso, quando o homem rejeita a verdade, quando endurece o coração e brinca com o pecado, está provocando a ira do Deus que o criou. A geração moderna se acostumou a pecar e rir. Os púlpitos foram silenciados. Muitos pregadores temem ofender, mas esquecem que o pecado ofende a Deus todos os dias. Hoje se aplaude o que antes era vergonha. Casamentos são destruídos, famílias divididas, e o pecado virou entretenimento. Mas Deus continua o mesmo, santo, justo e vingador do mal. Ele é paciente, sim, mas sua paciência tem limite. Naum 1:2 declara: o Senhor é vingador e zeloso. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira para os seus inimigos. Deus é tardio em irar-se, mas não é incapaz de se irar. E o dia em que ele levantar o seu trono para julgar, ninguém poderá resistir. Apocalipse descreve: os reis da terra, os poderosos e os ricos se esconderão nas cavernas, clamando: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Sim, o Cordeiro tem ira, pois o amor rejeitado se transforma em juízo. A pior forma da ira de Deus não é um castigo ruidoso, mas um silêncio ensurdecedor. Romanos 1 repete 3 vezes: Deus os entregou. Quando Deus se cala, ele nos entrega ao nosso próprio caminho. Pense em Sodoma e Gomorra. O seu pecado não foi apenas a imoralidade, mas o orgulho com que a exibiam. Hoje, olhamos para as nossas cidades e vemos o mesmo espírito. O que antes era vergonha, agora é um desfile. Lembre-se da Torre de Babel. A humanidade, unida em sua arrogância, tentou construir um caminho para o céu. Hoje não usamos tijolos, mas tecnologia. Construímos torres de dados e inteligência artificial, acreditando que podemos nos tornar nossos próprios deuses. O silêncio de Deus permite que nossa torre cresça, mas cada andar a mais nos afasta mais dele. Mas se hoje você ainda sente um peso no coração, se o Espírito Santo ainda te confronta, isso é um sinal da extraordinária misericórdia de Deus ainda operando. Porque há aqueles hoje como ontem que já não sentem nada. O coração se tornou de pedra e o silêncio de Deus para eles é final. E a advertência de Hebreus 10:31 atravessa os séculos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas a mensagem não termina na ira. No mesmo Deus que julga, encontramos uma graça que desafia a lógica. Lamentações 3:22. Era verdade para Jerusalém em ruínas e é verdade para nós hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a prova máxima está na cruz. Naquele dia, o Filho de Deus suportou o abandono que a humanidade antiga e moderna merecia. Jesus bebeu o cálice da ira divina para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele grito, o silêncio foi quebrado. O véu rasgou-se de alto a baixo, e o caminho para Deus foi aberto para sempre.
A ira foi satisfeita e a misericórdia foi liberada para todas as gerações. Mas essa misericórdia não é para os indiferentes, é para os arrependidos. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O arrependimento é a ponte que atravessa o abismo entre a ira e o amor. Não há salvação sem arrependimento. E não há arrependimento verdadeiro sem quebrantamento. A geração moderna gosta de falar de graça, mas não quer falar de cruz. Quer falar de amor, mas não quer ouvir sobre santidade. Mas a graça sem arrependimento é engano, e o amor sem santidade é ilusão. Deus está chamando esta geração ao arrependimento antes que seja tarde. O tempo da misericórdia ainda está aberto, mas o relógio do juízo está correndo. O céu não ficará calado para sempre. Se o Espírito Santo está te tocando agora, não endureça o coração. Não espere o juízo bater à porta para reconhecer que Deus estava falando contigo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo de voltar. A mesma voz que hoje diz: vinde a mim, um dia dirá: apartai-vos de mim. Não brinque com a eternidade. Se humilhe diante de Deus agora mesmo. Peça perdão, entregue sua vida. Deixe o pecado e corra para os braços da misericórdia. Porque o mesmo Deus que se ira é o Deus que salva. O mesmo que julga é o que perdoa. Mas ele não pode perdoar quem não se arrepende. E se você sente o toque de Deus aí onde está, ore comigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que pequei, mas creio que Jesus tomou sobre si a minha culpa. Lava-me com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, quero viver para ti. Se você fez essa oração, declare nos comentários: eu me rendo a Deus. Quero viver na sua misericórdia. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa acordar para a realidade espiritual. Não há neutralidade. Ou você está debaixo da graça ou debaixo da ira. Mas hoje, a graça te chama pelo nome. Enquanto o sol ainda brilha, corra para o abrigo da cruz. A ira virá, mas a misericórdia ainda está de pé. E lembre-se, Jesus voltará não mais como cordeiro, mas como leão. O mesmo Cristo que chorou por Jerusalém voltará para julgar o mundo com justiça. E naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que o Espírito Santo desperte a tua alma, te leve ao arrependimento e te cubra com a misericórdia de Cristo. Se esta palavra falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ajude a palavra de Deus a alcançar os corações antes que o tempo da graça se encerre. E lembre-se, o juízo é certo, mas a misericórdia ainda está aberta. Corra para os braços do Pai antes que o céu se cale.